Alguém gostaria de comentar a lição? A couraça da caridade? Bom, essa mensagem de Emmanuel nos faz refletir sobre esse símbolo da couraça, né? Couraça normalmente é aquilo que nos protege de algum ataque, de alguma intenção de mal ao corpo, né? Então a gente tem aquela couraça, assim, a gente até fala, né? A pessoa tem uma couraça danada para aguentar isso. E é a imagem que ele usa, né? A couraça da caridade. E sim, quanto mais nós buscarmos o exercício da caridade, maior resistência nós teremos diante das nossas próprias, dos nossos próprios desafios. E a gente sabe que a primeira e principal caridade que nós temos que exercer é conosco mesmo, né? Então, sermos caridosos conosco significa entendermos as nossas dificuldades e buscarmos criar meios para vencê-las, para fazer com que elas deixem de ser algo que nos atrapalhe, nos prejudique, e se converta em algo que nos ajude à ascensão. Então, parte de nós o exercício dessa caridade, a construção dessa couraça. E na medida que nós expandimos essa vontade para além de nós, né, nós estaremos aí, com certeza, criando um escudo ainda mais resistente diante dos embates que todos nós precisamos viver. Então, eu achei muito interessante essa mensagem de Emmanuel e a associação que ele fez com esse símbolo da couraça, né? E que todos nós possamos fazê-la o quanto antes. E ele nos deu o caminho, né? Ou seja, observe o que trazemos em nós de dificuldade, que nos impede de exercer a caridade para fora de nós, e nós estaremos aí com uma noção bastante clara da onde nós precisamos empreender nossos esforços para a nossa transformação, né? Então, eu acho bastante oportuna a mensagem de Emmanuel. Alguém mais gostaria de comentar? Mauro, só lembrando aí que ele nos convida a não estarmos irritados, não estarmos irados, não estarmos severos demais. Nem com o outro, nem conosco mesmo. Porque a hora que estivermos nesse estado, estaremos fora do equilíbrio. E fora do equilíbrio, com toda certeza, não chegaremos a um bom lugar. Precisamos chegar a um bom lugar e só chegaremos se estivermos equilibrados. Esse convite do Emmanuel eu achei interessante também. Esses estados que ele colocou aqui, de irritação, de ira, de severidade, que a gente, às vezes, se coloca contra o outro e contra nós mesmos, o que não é nada saudável. Ok, obrigado, Valdemir. Vamos, então, fazer a nossa prece, iniciando o nosso encontro do dia de hoje, né, para que a gente possa aprender um pouco mais das lições que estão reservadas para todos nós. Vamos aproveitar que o nosso irmão Felipe está na sala. Felipe, você pode fazer a nossa prece? Abre o teu som, por favor. Que Jesus te ampare, que sejam suas palavras as nossas de agradecimento. Vamos então, queridos irmãos, agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais do SEAC, aqueles irmãos, companheiros que nos acompanham, trabalhadores no bem. Agradecer, enfim, a todos aqueles com bons pensamentos, pensamentos de melhoria para a sociedade em que vivemos, dando trabalho, com pensamento no futuro, ao nosso corpo, instrumento temporário. Estamos diante de um momento de estudo onde muitos necessitam de uma palavra amiga, um consolo, um abraço fraterno, mesmo em pensamento. Que os irmãos que irão dialogar, ler, falar, pensar hoje, possamos estar todos na mesma sintonia, para o bem, em direção a Deus.
possamos iniciar o estudo. Não podemos esquecer que também haverá trabalho dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Felipe. Bom, nosso irmão Valdeni ontem não esteve conosco, né? Estava em trabalho em outra casa, mas hoje ele está conosco, vamos dar a ele a condução dos trabalhos e nós vamos ficar aqui no apoio, se for preciso. Tá bom, Valdeni? Verinha, você lê para a gente, então, hoje? Que a Isabel precisa descansar a voz. Não, pode, enquanto eu puder colaborar, pode pedir. Tá bom. Vamos O nós. Espiritismo. Então, o Espiritismo é o item 5. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Bem, começamos aqui, e claro que fica aberto para todo mundo participar, obviamente. É importante que todo mundo participe, porque a gente precisa, eu e o Mauro, precisamos aprender também com vocês quais as interpretações, a ideia que vocês têm a respeito. E tem um ponto aqui que me chamou a atenção bastante nesse texto, é a última fala. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. E fica muito difícil, ainda ontem, o trabalho que eu fui fazer um trabalho sobre a palestra sobre a parábola do festim das bodas. E estava explicando lá, sem a chave do Espiritismo, fica muito difícil explicar qualquer parábola, ou todas as parábolas de Jesus, fica muito difícil serem explicadas sem a chave do Espiritismo. Então, o Espiritismo, graças a Deus, veio nos orientar, veio nos ajudar, veio nos esclarecer a muitas coisas que ficaram ininteligíveis e incompreensíveis na fala dos profetas, da primeira revelação, na fala do Cristo, na segunda revelação. E um ponto que Kardec chama a atenção em muitas ocasiões é que o Espiritismo é uma ciência, a ciência da observação. Então, Kardec teve um cuidado muito grande, não podia ser de outra maneira, sendo ele um estudioso, um cientista, que participava de várias agremiações científicas de Paris. Então, ele, em várias ocasiões, ele nos chama a atenção de que o Espiritismo é uma ciência. E, como disse, a ciência da observação. Então, a primeira ideia dele, como a primeira ideia da ciência, de uma maneira geral, é refutar um fato que apresenta como sobrenatural, como era o caso das mesas girantes, das mesas falantes, da mesa que respondia perguntas. E todo mundo brincava com aquilo, todo mundo achava aquilo divertido, era meio que lazer, né? Nos convites, nos convites das festas, vai ter mesa girante, né? Vai ter mesa dançante durante a festa. Então, as pessoas iam para ver a mesa dançar. Até que chega Kardec e faz uma pergunta séria. Quem está aí atrás desse fenômeno? E ele passa a observar, a partir daí, ele passa a observar todas as respostas que dão os espíritos. As respostas sábias e as respostas tolas. E ele, a partir das respostas, a partir da fala dos espíritos, ele conclui, ele chega à conclusão de que os espíritos podem ser tolos, podem ser sábios, podem ser maus, podem ser bons. E isto observando.
Ele não tirou da cabeça dele isso. E acho que isso é muito importante, porque sem o aspecto da ciência, ficaria muito difícil trazer essa revelação e convencer a sociedade, convencer as pessoas de que aquilo era uma coisa séria. Até porque a religião, especialmente, né, a religião católica e a protestante, que eram as essenciais, as principais do cristianismo à época, estavam bastante desacreditadas por estarem divorciadas da ciência. Como Kardec era um cientista, ele associou a ciência à religiosidade. E isso, com certeza, deu um peso muito grande, deu um crédito muito grande à doutrina espírita, à ciência espírita, como ele fala lá na Gênese, em Obras Póstumas, ele fala sempre da ciência espírita. E aqui ele, novamente, volta a falar, né, da ciência. Então, acho que é interessante esse aspecto, ressaltar esse aspecto da ciência e de que é a chave para que possamos entender as revelações anteriores, tanto a primeira quanto a segunda revelação. Ok? Ok. Pode continuar? Quem Pode. quiser, Número alguém 6. quer comentar, alguém quer falar alguma coisa, fica à vontade. Não? Ninguém quer falar Vamos nada? seguinte, seu Valdenir. Eu quero falar. Final. Então fala Mas no aí. final, se quiserem, Eu só quero falar um pouquinho, rapidinho. Aliás, boa noite para todos. Primeiramente, a respeito do que o Valdenir acabou de falar, que aquelas interferências ali do catolicismo que estava em crise, e eu hoje tenho que apresentar o dossiê que eu fui fazer a pesquisa para o grupo, né? Muito bom. Aí a hora que dá para vocês dar uma brecha aí para eu falar do que eu pesquisei, eu estou à disposição, tá? Vocês que mandam o momento, vocês que mandam quando chegar o momento, ok? Tá, a gente vai reservar um tempinho no final, tá bom? Beleza, ok. Surpresas, hein, para o final, tá? Que bom. Vamos lá. número 6, então, vamos continuar. A lei do Antigo Falar um Testamento... pouquinho. Oi, fala, Pedrão. Fala aí. Posso falar? É que o Espiritismo ele diz aí que é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis. Eu acho que uma das provas irrecusável e que é um princípio básico da doutrina espírita é a comunicabilidade com os espíritos, né? Onde, na realidade, aqueles que viveram na Terra, né, como nós, vêm falar para a gente que a vida não acaba, que o espírito é imortal e que traz para a gente uma grande revelação, né? Que é a imortalidade do espírito. Só isso. É verdade, Pedro. Assim, a comunicabilidade com os espíritos sempre aconteceu, né? Nós temos registros disso no Velho e no Novo Testamento, né? Só que de figuras que eram desconhecidas daqueles que se comunicaram. Tanto é lá o anjo Gabriel, né? Tinha lá, e eram pessoas que não eram da convivência, pelo menos naquele momento, de alguém que se pudesse dizer, eu conheço esse fulano. Com o advento do Espiritismo, essa janela se abriu. Então, pessoas que conviveram conosco voltaram para dar seus testemunhos. E aí que nós passamos, então, a descortinar a vida espiritual. Porque, até então, nas comunicações anteriores que existiram, a gente imputava ao quê? A um anjo, e aí já trazia o conceito de céu e inferno, né? Ou qualquer outra simbologia religiosa, né? Com o advento das comunicações daqueles que conviveram conosco, aí a gente para e pensa assim, não, espera aí, fulano aqui conviveu comigo, eu conheci esse cara aqui, né? Eu sabia das práticas dele, né? Das virtudes e das suas dificuldades. Então, ele está me falando, né? Significa que eu também tenho chance
né, na mesma condição que ele, está dando continuidade à vida, né? E aí a gente começou a quebrar aquela ideia anteriormente imposta de céu e inferno, né? Só vai para o céu quem é bonzinho e vai para o inferno todo o resto que não é bom, e no meio ali esperando o julgamento de uma coisa para outra. Então, isso começou a se desmoronar quando os nossos próprios parentes, amigos, aqueles que nós convivemos, começaram a se comunicar. E aí, Pedrão, eu concordo com você, é uma das principais revelações do Espiritismo, não a comunicabilidade em si, mas a comunicação daqueles que conviveram conosco. E aí, sim, nós tivemos aí um novo viés, né, de entendimento e de observações dos fenômenos espirituais. Realmente, Mauro, você tem toda a razão, e porque naquelas comunicações do Chico Xavier, né, e aquelas inúmeras cartas do Chico Xavier, onde ele traz detalhes que ninguém sabia, a não ser aquela pessoa alvo da mensagem. Então, realmente, isso é mais que uma comprovação. E, para mim, Pedro, um outro aspecto que eu acho muito interessante e que, para mim, me ajudou muito, me convenceu muito, é a lógica da doutrina espírita. Essa lógica, para mim, ela é fundamental. Então, mesmo que eu não saiba uma resposta, mesmo que eu não tenha uma resposta a respeito de qualquer tema da doutrina espírita, se você usar a lógica, o bom senso de Kardec, né, o bom senso reencarnado, a gente tem, pelo menos, ideia da ideia do tema, da resposta, de como se encaminhar aquilo a partir da lógica, a partir do bom senso. É até uma como é que é na yoga, que a gente fala um mantra lá do Antônio de Pádua, na quarta-feira, quando ele fala da lógica. Eu não sei, mas a lógica diz que é assim. Então, a lógica também nos ajuda bastante nesse entendimento da doutrina espírita. E por isso que Flammarion diz que Kardec era o bom senso reencarnado. Ele coloca a coisa encadeadamente, logicamente, sequencialmente, para que todos pudéssemos entender, pelo menos os que têm boa vontade, né? Os que tivessem boa vontade, pudéssemos entender a doutrina espírita. E aí ele diz, né, pessoas jovens até analfabetas compreendem ou podem compreender perfeitamente a doutrina espírita, por causa da sua lógica. Então, além da comunicabilidade e de todos esses detalhes que lembrou o Mauro, para mim, a lógica é uma coisa que me auxiliou bastante no início, quando eu conheci a doutrina, e continua me auxiliando hoje. Eu continuo olhando a coisa muito pela lógica, pelo bom senso que deve nortear os nossos conhecimentos, as nossas decisões. Ok. Mais alguém? Podemos seguir, Verinha. Número 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa forma, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de seus conhecimentos, para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. De novo, né, pegando aí as três revelações, Kardec começa falando nas revelações, e, por isso, a gente tem que ter o cuidado de não nos dizermos kardecistas. Nós não somos kardecistas. A doutrina não é de Kardec. A doutrina de Moisés, a primeira revelação,
foi baseada em Moisés. A segunda revelação, sim, personificada no Cristo. Mas a terceira, não. A terceira é uma ideia. Então, é muito mais, com todo respeito à primeira e à segunda, mas é muito mais que isso, porque ela vem esclarecer a primeira e a segunda. E não está mais calcada numa só pessoa. Tanto é que Jesus veio e modificou inúmeras leis civis que Moisés havia estabelecido. Jesus, claro, é irretocável. Jesus, a doutrina espírita, ou a terceira revelação, não vai retificar palavras do Cristo. Mas, como ele mesmo disse, o Consolador prometido iria ou viria para esclarecer, para explicar coisas que ele ainda não podia fazer. Por isso, a história das parábolas, nós falamos aqui na semana passada, na parábola do festim de bodas, até que a Íria comentou aqui conosco. Então, Jesus veio e contou-nos um monte de história porque não tínhamos ainda condições de entendermos, não tínhamos elevação intelectual, moral, não tinha ciência que pudesse explicar tudo o que ele queria dizer. Por isso ele conta por parábolas. E aí vem a doutrina para exatamente colocar tudo isso em, me permita aqui uma expressão talvez um pouco popular, em pratos limpos. Revelar, tirar o véu de tudo que estava oculto, de tudo que estava subentendido. A doutrina vem, baseado na ciência, esclarecer isso. E Kardec é tão ciência, ou é tão científico, que chega a dizer que se a ciência descobrir algum ponto da doutrina espírita que está em desacordo, que mude-se esse ponto da doutrina espírita. Porque a ciência, ela é incontestável, desde que comprovada, obviamente. Aí, haja vista aí o geocentrismo e o heliocentrismo. E o geocentrismo vigorou durante séculos por uma imposição da Igreja, mesmo que Galileu e outros tivessem mostrado que o sistema não era geocentrista, e sim heliocentrista. Mas, ainda assim, a Igreja manteve aquela posição. Kardec teve esse cuidado de não divorciar a ciência da religiosidade ou da doutrina espírita. É religiosidade mesmo, né? Já que ele não queria criar uma religião, mas uma religiosidade. Miriam e depois a Flávia. Diga, Miriam. Boa noite, pessoal. Só para ver se eu entendi mesmo. Na realidade, veio a lei de Moisés, né? A lei mosaica, depois veio o Cristo, né? E agora veio o Espiritismo para poder ratificar e dar continuidade no que o Cristo deixou, não é isso? Que é o Consolador, e justamente como o Valdemir falou, explicar realmente o sentido do que é o real perante o Espiritismo, não é isso? Não Sim. só explicar, né? Dar amplitude ao Dar continuidade, seria dar continuidade que o Cristo deixou? O Espiritismo ele fala do que Jesus trouxe, mas Sim. amplia não só o conceito, mas como a profundidade, coisa que Jesus não pôde fazer. Então, né? o Espiritismo ele não muda nada que o Cristo deixou. Ele continua, né, que o Cristo deixou, e vai ampliando mais o conhecimento, a ciência, esclarecendo, não é isso? Esclarecimento, Exatamente. né? Sobre as então bases daquilo que Jesus trouxe, o Espiritismo, então, vem aprofundar, alargar e dar maior clareza, porque também nós estamos em condição de compreender dessa maneira. Né? Então, eu estou entendendo. Obrigada. Quer falar, É isso aí, Valdemir? Miriam. Vontade. Obrigada, gente. Flávia? A Flavinha? Eu queria fazer uma pergunta. Nós, espíritas, consideramos o Espiritismo como o Consolador prometido.
a doutrina, tudo que Kardec fez como Consolador prometido, né? E as outras religiões, o que eles consideram para eles o Consolador? Porque essa palavra é muito usada assim no meio espírita, Consolador prometido, eu já escutei isso em diversas vezes. Tudo me veio isso na cabeça. Essa fala de Jesus, para eles, o Consolador deles não é o nosso, né? Como que é isso em outras religiões? Vocês saberiam me falar como que eles enxergam essa fala de Consolador? Eu não conheço, Flávia, o que pensa o catolicismo ou o que pensa o protestantismo a respeito dessa fala de Jesus que nos mandaria um Consolador prometido. Eu conheço o texto de Kardec, e aí, de novo, dentro da lógica, dentro do bom senso, a doutrina espírita vem cumprir no tempo predito, como diz lá Kardec, a recomendação ou a promessa do Cristo. Nos mandaria um Consolador, e aí não é uma pessoa, mas uma ideia, que alargaria, como lembrou o Mauro aí, se aprofundaria os estudos do Cristo, ratificando naturalmente tudo que ele falou, mas se aprofundando um pouco mais. Então, para nós, a doutrina espírita atende ao previsto por Jesus para o Consolador prometido. Por isso entendemos que para nós é o Consolador prometido. Mas, eu já falei aqui algumas vezes, a minha família é toda ela evangélica, da Igreja Batista. E para eles é uma grande heresia nós acharmos que uma coisa do diabo pode ser o Consolador prometido por Jesus. A gente entende, respeita, mas eles não têm, pelo menos que eu saiba, eles não têm uma resposta para dizer o Consolador é isso. O Consolador é esse ponto, é isso aqui. Eles acham que ainda estão aguardando, a exemplo dos judeus, aguardando a vinda do Messias. Acho que os nossos irmãos católicos, protestantes, aí eu acho, tá? Eu não tenho certeza. É a opinião do Valdenir. De que eles estão aguardando ainda essa chegada desse Consolador prometido. Mauro, fique à vontade também para complementar. Tá bom, obrigado. Valdenir e Mauro, posso dar uma palavrinha a respeito? Pode, Felipe. Posso? Nós costumamos muito falar, durante os estudos lá no Gotas, que o Consolador prometido são as leis divinas trazidas com o auxílio da ciência, para que a gente pudesse compreender. Dentro do universo que nós mesmos vivemos, né? Então, com relação ao Consolador prometido e às leis universais, as leis divinas, quando Jesus ele diz que ele e o Pai somos um só, não é porque ele conhece Deus, é porque ele tem compreensão total sobre as leis divinas, por ser um espírito puro. E sendo um espírito puro e tendo conhecimento das leis divinas, essas leis não se modificam para criar consoladores diferentes para cada religioso, porque toda religião boa que produz no homem melhorias de si e para com a sociedade está em direção a Deus. Então, quando ele fala sobre o Consolador prometido, é com relação ao quê? Ao esclarecimento para nós, já na idade da ciência, porque nós começamos a trabalhar o raciocínio lógico, a razão, através de fatos, o conhecimento. E isso faz com que nós aprendamos a controlar nossos emocionais, por sermos seres emocionais. Então, o Consolador prometido, ele vai, por consequência, regular nossas emoções através do conhecimento com base na ciência. Independente do que qualquer religião entenda, as leis universais elas não irão modificar. Elas irão continuar, são leis divinas. O Consolador prometido é o quê, então? É um grupo de espíritos, chamado de espíritos de verdade, que Jesus falou que enviaria para retirar o véu e poder colocar coisas que ele não pôde colocar na época e para que nós, e também ele ficaria conosco.
é a nossa idade da razão chegando. Nós não perderemos mais a idade da razão. A idade da razão se tornará um atributo nosso. Nosso quem? Como espírito já individualizado. Da mesma maneira que o livre-arbítrio se tornou, graus de responsabilidade, dependendo do nível de consciência, também a razão irá se tornar. Só que nós estamos muito novos ainda com relação à razão. Tem muito pouco tempo, né? Era só isso aí, tá, Mauro? Espero ter podido ajudar de alguma maneira. Obrigado, Fica à Felipe. vontade aí para Obrigada. colocar. Obrigado. Eu queria só acrescentar uma coisa. A gente está estudando aqui já há algum tempo e a gente percebe, pelo menos espero, né, que a gente esteja percebendo, como essa mensagem ela vem de forma progressiva, né, se repetindo ao longo do tempo. Nós começamos lá em Sócrates, né, e vimos que a mensagem estava lá, já estava lá, já se falava lá em Sócrates, aquilo que nós repetimos hoje na doutrina espírita, aquilo que Jesus trouxe, aquilo que Moisés repetiu. Depois vimos em Moisés, e tudo adequado ao nosso momento. Então, a gente vê lá em Moisés a nossa condição tão endurecida que ele tinha que falar, ó, aqui é pão, pão, queijo, queijo, você não pode nem questionar. Depois vem Jesus amaciando um pouco, né? Mas eu percebo o seguinte, hoje, a doutrina espírita, repetindo as mensagens que já estão aí, né, há tanto tempo conosco, mas nos permitindo compreender a mensagem. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer até uma heresia, mas mesmo as mensagens de Jesus não eram compreendidas. Tanto não eram que muitos não sabiam o que fazer. Tanto não eram que ele próprio falou, olha, eu vou mandar, né, um consolador que vai explicar tudo. Mas por que nós entenderíamos tudo? Porque nós também estaríamos numa condição de compreensão melhor. Então, tudo veio ao seu tempo, dosado ao tempo, dosado à nossa condição de absorção do conhecimento e de entendê-lo. Então, a Flavinha trouxe aí, o que é o Consolador para as outras religiões? Eles não enxergam a doutrina espírita porque existem preconceitos humanos, né, que fazem essa distinção. Hoje nós temos civilizações que até hoje não reconhecem Jesus. Ora, se não reconhece Jesus, não está nem aí para a mensagem dele, muito menos para o Espiritismo como tendo alguma referência. Então, assim, o que eu percebo, né? Também acho que não é a intenção da fala da Flávia. Cada religião ela está aí para abraçar um grupo de espíritos que ainda estão inclinados a essas determinadas falas. Então, nós temos lá espíritos que estão buscando e compreendem e se sentem bem no budismo, no catolicismo, no protestantismo, né? no candomblecismo. Né? Então, cada um está recebendo o seu consolo. Por que é o consolo, gente? É aquilo que nos conforta. Consolo é aquilo que nos conforta. Se ela vem, né, de uma maneira em que esta ou aquela argumentação, né, de fontes diferentes, né, mas que nós buscamos aquela que mais fala ao nosso coração, aquele é o nosso consolador. Então, assim, para a doutrina espírita, ela se encaixa muito bem no papel do consolador por aquilo que Jesus falou, que nos enviaria o Consolador e nos explicaria todas as coisas. E a doutrina espírita cumpre com esse papel. As outras religiões, né, faço aqui, né, puxar a sardinha, a brasa para a nossa sardinha, mas, de fato, fica, muitas vezes, um hiato muito grande na compreensão das questões que são colocadas.
algumas sem explicação plausível ou lógica. Então, de fato, eu percebo que a doutrina espírita ela é vista como consolador, primeiro, porque nos consola, porque nos explica o porquê das coisas. E quando nós entendemos o porquê das coisas, nós lidamos com essas coisas de uma maneira diferente, né? Então, esse é o primeiro ponto. E ela vem nos explicar todas as coisas que hoje nós conhecemos e muitas que ainda viremos a conhecer com profundidade. Então, eu creio que ela está desempenhando, sim, o papel ao qual Jesus assim a designou, né? Corroborando com o que o Valdemir falou agora há pouco sobre a lógica do Espiritismo, eu sempre comento isso, que a doutrina, como eu sou uma pessoa muito racional, essa lógica do Espiritismo, assim, acho que foi o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar. E isso, às vezes, vem na minha cabeça. Para mim, é tão lógico isso, o Consolador ser tudo que Kardec fez, aí eu fico pensando, e o que as outras religiões consideram o Consolador? Né? Mas é o que você falou, cada um dentro da sua religião tem algum X lá dentro que, para eles, lá, aquilo é o Consolador, né? Eu tinha essa dúvida, mas eu agradeço vocês, deu para entender bem. Obrigada. Obrigado, Flavinha. Pedro, você queria falar, né? É que dentro dessa lógica do Consolador aí, que o Valdemir sempre toca no assunto, é importantíssimo mesmo, né? É que Jesus disse assim: eu rogarei a meu Pai e ele enviará um outro Consolador que ficará eternamente convosco. Normalmente, os evangélicos pensam que Jesus vai voltar, né? Mas como que Jesus vai ficar aqui num corpo eternamente conosco? Não tem lógica, né? Aí a gente tem que usar a lógica, porque o corpo é perecível e tem um tempo determinado para viver, né? Vamos dizer assim. Vai acabar. A morte biológica vai acontecer, mas o espírito jamais vai morrer. Então, quer dizer, Jesus não vai voltar e também... Mas nós vamos ficar realmente eternamente com ele, mas numa outra vida, né? Vamos dizer assim. Verdade. Antes de passar para É uma ideia, né, Pedro? O que vai ficar eternamente conosco não é uma pessoa, não é Moisés, não é o Cristo. É a ideia. Aí, talvez, como lembrou o Felipe, são as leis de Deus. Só que na hora que eu falei com a Flávia, aí, em cima da fala do Felipe, a Flávia perguntou o que as outras religiões pensam. Aí eu falei, né, eu não sei. Né? Até porque não militei em outras religiões nessa encarnação, não militei em outras religiões. Então, eu não sei o que eles pensam. Gente, tem a Miriam e a Flávia que levantaram a mão. Mas só um minutinho antes de passar para a Miriam e para a Flávia, a Kátia e a Roseni levantaram o dedinho assim. Então, sim. Kátia, não? Sim, fala, Kátia. Oi, vocês estão me escutando? Sim, sim. Fala, Kátia. Sim, oi, Valdemir, tudo bem? Oi, Mauro, oi, todo mundo. Eu já fui evangélica e realmente não me explicava nada do que eu queria saber. Na realidade, eu ficava batendo cabeça por aí. Então, assim, eu tenho amigos evangélicos e eles me explicam o que eu também vivi um tempinho da minha vida. Que o Consolador prometido para os evangélicos, na verdade, é o Espírito Santo que veio e que eu vou falar uma palavra assim, que desceu, vamos dizer assim, no dia de Pentecostes. Então, como houve aquela xenoglossia toda, todo aquele fenômeno mediúnico, que eles não consideram como um fenômeno mediúnico, mas sim como um fenômeno divino, só mudando de palavras, eles consideram como se fosse o Espírito Santo o consolador deles, até a chegada do mestre de novo. Não acredito, assim como antigamente a gente estudava, não encarnado, mas num corpo divino, que eles também não explicam como, descendo das alturas, mais ou menos assim. Então, eu sei dos evangélicos, mas os católicos, me parece que o Espírito Santo
justifica também, eu vou botar entre aspas, um consolador nas dificuldades, mas que realmente não explicam as agruras e as questões nossas que só o Espiritismo nos explica. Obrigado, Kátia. Roseni, Valeu, Kátia, muito abre bom. o teu áudio. Obrigado para a Kátia também. Boa noite. Eu tenho o meu irmão, ele é evangélico, e também ele não sabe explicar isso aí. Igual que a nossa amiga aí falou, para ele é o Espírito Santo de Deus, né? Porque quando eles têm uma comunicação lá boa, né, é de Deus. Quando não é tão boa, aí não é de Deus. Mas ele não sabe explicar direito, não. Quando eu sento com meu irmão, aí ele tenta, aí ele acaba brigando comigo, né? Que eu tento perguntar direitinho o que você entendeu daqui. Aí ele se embola toda, aí fala que eu estou errada, aí eu paro, porque não sabe. É isso aí, cada um com Porque, seu na tempo. verdade, eles só passam, né? Eles só passam aquele pedacinho que eles querem, né, falar lá na frente da igreja, mas estudar mesmo, eu acho que não, né? Obrigado, para compreender Roseni. mesmo, não. Obrigado. Miriam, pode falar. Não, meu rapidinho. Todo mundo está falando assim de religião, né? Eu tenho um primo, tá? Família, que eles são judeus. Esse dia eu quase brigamos, tive que ficar quieta, porque ele falou que não existe Consolador, não existe Deus, que o Messias ainda vai chegar. Aí eu pergunto, como é que fica essas pessoas que não acreditam em Jesus, não acreditam em Consolador, que ainda vai chegar ainda o Cristo? Eu falei, não sei nem o que falar. Eu fiquei quieta, que ele queria até me bater. Exatamente. Melhor você preservar a amizade, né? O relacionamento. Da família, parente. Então. Mas, ainda falou que eu sou macumbeira. Você fica essas macumbeiras? Falei, tá bom. A verdade vai vir para todos nós. Os judeus eles não acreditam que o Cristo está aí? Que não. Já veio? Não. Nem o Eles calendário não são cristãos, mudou. Miriam. Ele falou que eu sou maluca, que eu sou macumbeira maluca. Entendeu? Eu falei, tá bom. Isso aí. Eles não são cristãos. Eles não são cristãos. Eles são, na realidade, os judeus, eles são o quê? Eles não são cristãos, eles acreditam em Deus. São judeus. Só acreditam em Deus, não em Jesus, né? Não. Jesus não. O Messias, para eles, não chegou. Um profeta. É o profeta que seria o Messias. Não, ele falou que o é Messias não Messias. chegou ainda. Não. Eles não reconhecem Jesus como Messias, assim, apenas como mais um profeta. Mas eles estão aguardando o Messias ainda. Estão aguardando. Sim. Estão aguardando. Isso então. Isso que eu entendi, eles estão aguardando até hoje. Exatamente. Sim. Diga, Bel. Eu tirei uma duvidazinha. Gente, já levantei, abaixei essa mão umas 5 vezes. Eu não interrompi você, hein? Tipo, eu me interrompi, porque... mas eu tive que falar, porque até eu agora estou confusa. Tipo assim, o meu entendimento, agora eu vou fazer igual o Valdenir. Essa é minha opinião pessoal, entendeu? Porque é o seguinte, que nem tudo que evoluiu na ciência, o pensamento religioso também evoluiu. Então, por exemplo, teve a primeira revelação, quando a gente estava mais amadurecidos, pudéssemos entender melhor moralmente, veio a segunda com Jesus, e aí veio a terceira, então foi só acrescentando e abrindo mais ainda o véu. Então, por exemplo, quando a gente fica, por que outra pessoa não acredita que cada um está crescendo ao seu tempo? Então, tipo assim, a religião, como qualquer coisa, você tem que acreditar, você tem que fazer senso para você, tem que fazer... A gente está falando que tem lógica para a gente. A gente chegou nesse ponto de ter lógica para a gente, mas cada um está no seu tempo. Então, religião é que nem qualquer coisa. Tem gente que até hoje acha que bebê vem da cegonha, gente. Então, cada um está no seu
nível, cada um está no seu adiantamento. Graças a Deus, já faz lógica para a gente o espiritismo. E foi por isso que veio desvendar. Por exemplo, o Maurinho falou das parábolas, né? A gente agora entende tão melhor as parábolas. Eu estava lendo, quando eu estava estudando sobre a gente fez um estudo da Boa Nova, eu e o Marcinho, e eu peguei o Judas Iscariote. Então, tipo assim, ele ali estava falando que até mesmo entre os apóstolos, não só os judeus em geral, eles tinham uma noção muito vaga da vida futura. É tipo assim, vida futura para eles, quando ele fala prometida, a terra prometida, estava pensando daqui a uns 5 anos, daqui a uns 10 anos, estava esperando essa terra prometida. Então, era muito vaga essa ideia da terra prometida. Agora, com o espiritismo, não é tão mais fácil a gente entender a terra prometida, gente, é tão mais fácil. Então, quer dizer, isso tudo aos poucos está sendo revelado. E aí, com esse bom senso e a lógica, é claro que vai vir uma 4ª revelação, uma 5ª, até a gente chegar a puro, vai vir muitas revelações ainda, que a gente não tem noção e não tem ainda evolução para entender. Então, tudo é seu tempo, até mesmo entre a gente. Quem ainda não entendeu, gente, deixa ele quietinho lá, pelo menos ele está fazendo bem. Tá, entendeu? Tá fazendo tudo direitinho, não está matando, não está invejando, não está isso, não está aquilo, porque eles também têm suas leis morais. Então, deixa ele quietinho lá, sem briga. Cada um vai chegar naquele ponto, todo mundo vai ter que chegar à perfeição, não é não? Até eles. Então, cada um ao seu ritmo. A gente não precisa brigar. Até eu, Bel. Até eu vou chegar lá. Olha aí ele querendo elogio. Obrigado, Bel. Bom, vamos lá, Verinha. Vamos terminar esse item para Íria trazer o dossiê dela. Ok. Número 7. Assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. O Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todas as pessoas, o que só foi dito sob a forma alegórica. O Espiritismo veio cumprir no tempo predito o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como igualmente o anunciou, a regeneração que se realiza e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Obrigado, Verinha. Bom, ele sintetizou aquilo que a gente discutiu, né, ao longo dos itens anteriores, né? Acho que não tem muito mais o que nós acrescentarmos aqui. Nós estamos diante, sim, do Consolador, que está, como é dito aqui, dando execução àquilo que o Cristo nos trouxe, nos permitindo conhecer e entender de uma maneira muito mais clara e profunda aquilo que cabe a nós, como co-executores dessa obra, né, fazermos a nossa parte. Então, nós que estamos aí revestidos dessa certeza que o Espiritismo nos dá, nos coloca naquela condição dos trabalhadores da última hora. Todos nós somos esses trabalhadores, né, que estamos aí buscando fazer a nossa parte nessa grande seara, né? Nesse arado de nossas almas, que Jesus, com certeza, nos orienta, nos conduz e espera de nós a construção da nossa própria felicidade. Alguma coisa, Valdenir? Não, tranquilo. Ótimo. Então, vamos passar a palavra para a Íria nos brindar com o seu dossiê. E nós, então, na semana que vem, vamos começar, anotem aí, vamos começar no próximo item, que vai falar sobre as instruções dos espíritos da nova era. Tudo Não, bem? vai falar da aliança da ciência. Hã? Aliança da ciência e da religião. Aliança da ciência com a religião. E o meu não tem Item isso, não. 8. Aliança da ciência e da religião. O item número 8. O meu pulou. Item 8. Tá bom. Tá bem. Eu vou procurar aqui ver o que foi que houve. Então, Íria, está contigo. Vamos lá.
Tá bom. Obrigada pela palavra. Bom, eu tenho quantos minutos para falar, professor Mestres? Você tem 10 minutos. Quantos você precisar. 10 minutos Opa. e mais um pouquinho. Tá bom, eu vou tentar ser bem sucinta. Devo dizer que não sou muito boa para falar, não, sabe? Mas às vezes eu leio as coisas, eu interpreto bem do meu jeito, mas para falar é meio complicado. Mas depois, no final, eu vou passar um vídeo para o grupo onde que me deu assim um esclarecimento muito amplo que, por mais que eu fale, eu jamais vou conseguir usar todas as palavras que aquele senhor falava. Vou pegar o nome dele daqui a pouquinho aqui, que me fugiu agora a memória. Então, assim, naquele dia que nós falamos sobre isso, quando ocorreu a pergunta, algumas pessoas falaram, eu acho que foi no Concílio de Trento que foi falado, que tiraram a palavra reencarnação por ressurreição. E aí eu fiquei incumbida de pesquisar onde que era exatamente a coisa. E, para minha surpresa, eu fiquei muito surpresa, porque eu fui direto no Concílio de Trento e pesquisei, li. Bom, o que eu posso dizer é que eu pesquisei só pelo Google, né? Porque é a minha biblioteca aqui agora, atualmente. E aí, o que aconteceu? Concílio de Trento não tinha nada falando sobre isso, não falava nada sobre isso, mas falava muitas outras coisas interessantes que eu posso colocar aqui e a gente também discutir, que envolve todo esse assunto que nós falamos hoje na aula. Muito boa, por sinal. E aí, o que aconteceu? Eu fui pesquisar, e aí eu encontrei um vídeo muito interessante e que esclareceu para mim, e eu fui direto lá no Concílio de Constantinopla, no ano de 536. Então, lá foi falado exatamente isso. Foi uma surpresa para mim. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, Constantinopla, nessa época, foi feito esse concílio em Florença, na Itália, no ano de 553 depois de Cristo, por causa que o Papa, na época, era o senhor Virgílio, que foi muito pressionado pelo poder dos generais, do poder do imperador Justiniano, que a esposa dele chamava Teodora, e ela era muito desumana e escravocrata, como já foi falado aqui anteriormente. E esse imperador, pressionado pela esposa, pressionou muito esse Papa Vigílio, e aí ele resolveu de fazer esse concílio de Constantinopla, e onde foi realmente riscado a palavra reencarnação, e foi acrescentado ressurreição. E muito interessante, porque daí eu busquei ver outros vídeos falando sobre isso, e realmente o pessoal que falou sobre isso, pessoas assim muito respeitadas dentro da doutrina espírita, que falava a ressurreição, que é que o corpo não tem volta, mas ressurgimento do espírito, ou da alma, como os católicos costumam falar. Então, foi substituída a ressurreição por reencarnação por ressurreição. Por causa que essa esposa Teodora, ela teve uma discussão com uma escrava, e a escrava disse sim para ela, em outras palavras, ainda bem que vai ter a reencarnação, porque na próxima reencarnação a senhora vai voltar como escrava e não como rainha, porque daí eu vou me vingar. E aí ela disse, não, isso não é possível, eu vou voltar sempre como rainha, jamais como escrava. E aí ela ficou muito em dúvida, ficou perturbada e foi perguntar pro bispo, que era justo lá com o clero todo. E aí ele disse, sim, é verdade, você realmente poderá voltar como escrava. Ela disse, não aceito. E aí pressionou o marido para pressionar o Papa, para o Papa extinguir essa palavra. E de lá para cá se fala sempre em ressurreição. E isso também teve a menina aqui que perguntou, a Cíntia, que perguntou sobre isso também aqui no chat. E é muito interessante isso.
Depois, eu queria tirando isso, queria só falar assim que esse Papa, esse é um detalhe que apareceu, que esse Papa Virgílio, ele foi posto no poder por ajuda dos generais desse imperador. Foi eles, os imperadores, que colocaram ele, fizeram umas ações criminosas, aí tem, assim, algumas outras coisas para pesquisar, assim, entre parênteses, sabe, a respeito disso, como que foi que esse Papa entrou para ser Papa, porque ele era do clero, mas ele não era Papa. E aí, fazendo um parêntese aqui, voltando lá para o Concílio de Trento, eu quero dar, assim, rapidinho, bem falando rapidinho sobre o Concílio de Trento. Vou pegar aqui no meu computador, tem 5 itens muito interessantes que eu quero dar rapidamente um palavreado aqui. Vou ler só um pedacinho aqui que eu escrevi sobre o Concílio de Constantinopla, e depois eu passo para o Concílio de Trento, eu não quero tomar muito tempo. Então, eu vou ler o que eu coloquei aqui. Depois que ele havia feito a vontade de Teodora, os desejos de Teodora era a lei, então o Concílio de Constantinopla, no ano de 553, resolveu rejeitar todo o pensamento de Orígenes de Alexandria, que era um dos maiores teólogos que a humanidade tinha conhecimento na época, e até hoje ainda. As decisões do concílio condenaram, inclusive, reencarnação, olha só isso, ó, condenaram, inclusive, a reencarnação admitida pelo próprio Cristo em várias passagens do Evangelho, sobretudo quando identificou em João Batista o espírito do profeta, quando Elias era falecido já. Então, muito interessante isso. E eu ouvi essa palestra, a palestra do senhor, deixa eu pegar aqui o nome dele, está aqui no textinho, Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu vou passar depois o coisa para vocês. Está na outra página, deixa eu ver aqui a outra página. A outra página. Aqui. Agora esqueci o nome do cara, mas está aqui ele. Ai, acho que era outra página aqui. Coloca no grupo, William, depois. Posso mandar sim. Vídeo, aqui, ó, quem falou, teve um texto que eu li, que foi um professor de filosofia e teólogo que escreveu, chamado professor Paulo Cristiano da Silva, e ele que falou sobre isso, foi o único lugar que eu encontrei na internet falando sobre isso, que era no Concílio de Constantinopla. Então, eu passei a pesquisar lá, porque o Concílio de Trento, olha só, o Concílio de Trento que eu queria trazer para o grupo, ele trouxe umas coisas muito interessantes, essa contra-reforma. Rapidamente, eu vou falar rapidinho, acho que é de conhecimento de todo mundo, porque que houve a briga do evangélico lá, que esqueci o nome dele agora, que ele brigou com Lutero. O Lutero brigou com ele lá por causa que ele não quis mais essa conversa e que tinha que vender as indulgências, venda das indulgências. As indulgências. Ele não queria mais falar sobre isso, que ele não achava justo. E aí ficaram contra ele, revoltados. Só que daí perceberam que ele estava muito ligado a mudar isso e estava se revoltando, então eles resolveram de extinguir ele, jogar ele fora da religião católica. Porque eles estavam com medo, mas ele vai falar mal da religião católica e daí nós vamos se dar mal. Em outras palavras, eu estou falando com as minhas palavras, né? Mas em resumo foi isso que aconteceu. E aí ele disse assim, não, então vamos extinguir ele de fato da nossa religião católica. E aí ele disse que ele saiu, mas que o catolicismo não admite dizer que ele saiu. A religião católica sempre fala que ele foi expulso. E entre as muitas coisas que foi admitido, que foi discutido naquele Concílio de Trento, foi que todo mundo, para ser católico, deveria fazer os 7 sacramentos, que era o batismo, crisma, eucaristia, penitência, extrema-unção, matrimônio e, sobretudo, a sagrada confissão, porque era daquela maneira que eles conseguiam saber o que o povo estavam pensando a respeito da religião. E isso foi dado assim de uma maneira muito forte quando fizeram esses sacramentos no Concílio de Trento.
Foi bem interessante estudar sobre isso. Eu tinha estudado um pouco disso quando estudei filosofia, mas faz muito tempo e eu já havia esquecido de muita coisa, sabe? E foi assim, bem interessante, porque quando a gente precisa estudar para as provas, a gente estuda exatamente para decorar e não para saber, simplesmente. É impressionante isso, né? Infelizmente. Bom, E aí eles não admitiram essas coisas, mas uma coisa assim que me chamou muito a atenção, devo dizer ao grupo, só para finalizar aqui, que uma coisa que me chamou bastante atenção nessa época que eles fizeram o Concílio de Trento, porque eu fui católica durante muitos anos, sabe, grupo, muitos anos. E eu sempre ouvi essa conversa que Nossa Senhora Aparecida, aliás, eu perguntei isso um dia na rádio, até o Ivan, o Vladimir estava lá, me respondeu, porque sempre ouvi dizer que eles, a Santa Maria, Mãe de Jesus, havia ficado grávida do Divino Espírito Santo e ela continuou virgem a vida toda, depois do parto. E nesse Concílio de Trento foi falado sobre isso, que Maria deveria permanecer virgem para o resto da vida. Então, para vocês verem como é que as coisas funcionaram naquela época. Era isso que eu queria trazer para vocês. obrigado, William. Foi muito interessante o que você trouxe. Ajuda-nos a aguçar nossa curiosidade de buscar mais. Né? Tem muita coisa assim que foi escondida, né? Foi manipulada na história para dar um sentido àqueles que estavam aí com o poder na mão. Né? Mas, de novo, Sim, e daí... Sim. De novo, sim, daí na época até eu perguntei... o Espiritismo vem desnudar isso, né? Então, aquilo que se conseguiu esconder até então, hoje já não é mais possível se Tirou o manter véu. oculto, né? Aliás, eu queria só mais um instante. Nós estávamos aqui agora falando a respeito disso, do Consolador, e aquela menina, que não lembro o nome, perguntou o que as outras religiões falam sobre o Consolador. Então, eu queria dizer ao grupo que eu tenho uma pessoa na família que é padre, e eu perguntei essa pergunta eu fiz a ele, o que é o Consolador para a Igreja Católica? Porque a vida toda eu fui católica e nunca ouvi falar de Consolador, nunca fixei nisso. E aí, quando eu perguntei, ele disse, o Consolador é o Divino Espírito Santo, da mesma maneira como a outra menina falou, que é na religião do evangélico. Então, faz sentido, porque Lutero, que fez o evangélico, já levou essa mesma doutrina, dizendo que o Consolador era o Divino Espírito Santo. E eu encerro aqui o meu, tá? Encerro Muito aqui. obrigado, Mas eu vou muito mandar bom. para o grupo um vídeo para vocês assistirem quando vocês tiverem tempo, que é muito, muito esclarecedor com tudo isso, tá bom? E Tá muito bom. obrigada. Manda sim. Obrigado, Bom, gente, William. vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos Sim. agradecer o encontro de hoje, tão rico, né? Cheio de informações relevantes para todos nós. Fazer a nossa prece para que nós possamos agradecer. Alguém da sala gostaria de fazer a nossa prece? Só um pode fazer, gente. Vamos lá. Decidam. Já que todo mundo levantou a mão, Mauro, então escolhe um, tá? Seleciona Pois é, um aí, são todo mundo tantas levantou a mãos, mão. né? Eu vou ter que selecionar. Tanta mão levantada Vou aí. pedir para a Flavinha fazer a nossa prece. Flávia, você faz a nossa prece, por favor? Faço. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais essa maravilhosa oportunidade de estudar o seu Evangelho, onde nós podemos tirar todas as nossas dúvidas e tentar entender as suas palavras para colocá-las em prática. Obrigado, Senhor. Que a espiritualidade amiga nos faça companhia na noite que daqui a pouco inicia para todos nós. Nós possamos ter uma noite tranquila, nosso anjo da guarda nos proteja e nos ampare, em todos os dias em que a gente se reúne aqui para estudar essas palavras, Senhor. Só temos a agradecer por mais essa oportunidade maravilhosa de estudar e termos acesso ao seu Evangelho.
Muito obrigada, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, muito obrigado. Não saiam não, vou tirar foto. Quem quiser sair na foto, abra o vídeo. Quem não quiser, fica à vontade, não abra. Exatamente, não abra. Também não se aborreça por isso. A outra página, só um minuto. Prontinho, gente. Até semana que vem. Eu vou gravar, vou finalizar o vídeo.